Olá, eu sou o Silvio Vital e hoje a gente vai conversar um pouco sobre educação midiática. Mas para começar, eu quero que vocês pensem aí o que é que essas três imagens têm em comum, tá? Um, dois, três, pensaram? Pois bem, as três imagens são fake news. E o que danado é uma fake news, né? É como uma fofoca que se espalha, se esbarra pelo seu bairro. E quanto mais impressionante, surpreendente, inédita for, né, mais as pessoas vão querer espalhar essa notícia. E quem tem essa informação se sente privilegiado mais que os outros por ter essa informação. Só que vamos deixar um pouco mais técnico essa conversa, né? Uma definição que eu gosto é que as fake news são mensagens fraudulentas capazes de gerar dano efetivo ou potencial. Ou seja, ela pode ser conceituada como uma mentira disfarçada de verdade, dado que há um motivo para enganar. E como essa notícia muitas vezes apresenta um teor convincente que não abre margens para dúvida, porque se utiliza de uma palavra chamada pós-verdade. Pós-verdade é uma rede de usuários que acredita mais uns nos outros do que num órgão tradicional de imprensa, por exemplo. E aí, para destrinchar ainda mais isso, esse estudo do Facebook de 2015 mostra que dá um conceito de bolha, onde ele mostra que as informações que acontecem entre os usuários é que fazem com que as falsas notícias se dissipem durante muito tempo. E aí o que ele mostra é que as fake news eles têm mais engajamento do que as real news no próprio Facebook. Ou seja, informação falsa se dissipa mais rápido do que as verdadeiras. E aí, onde ocorre todas essas informações? O termo fake news ele ganhou uma visibilidade após as declarações do presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos, durante o seu período inicial de candidatura e posteriormente de eleição. A desinformação ela causou um impacto tão grande no mundo que virou lei em pelo menos 10 países, como Alemanha, França, Índia, Filipinas, Rússia, enfim. O impacto negativo que uma fake news pode causar é gigante. Com isso, alguns países já geram leis que fazem com que esse impacto seja reduzido causando assim o que a gente define como destaque de cenários. Ou seja, o que é que a gente sabe até agora? Que as fake news eles tiveram um destaque gigante no cenário eleitoral. Porém, é algo muito antigo, tá? As fake news elas vêm sendo difundidas em rótulo de alimentos, em dietas, em exercícios, em filmes e mídias, enfim. Essa estatística de 2016 mostra que 81% dos norte-americanos consomem notícias falsas por meio de sites, apps e redes sociais. Ou seja, ambientes que não se tem um filtro. Filtro esse que não vai mostrar o que o usuário deveria ver, mas sim aquilo que está mais fácil, aquilo que está a 2, 3 cliques do usuário. E aí, trazendo para o nosso cenário, segundo o TRE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, as regiões com menor número de processos de fake news são a Norte e Sul, com 5,1% cada. A região Centro-Oeste é campeã em processo, totalizando 67,3%. E só para vocês terem uma ideia, foram encontrados 166 processos envolvendo litígios referentes a fake news, só pelo TSE, desde mais ou menos 2012, 2010. Esses processos vêm crescendo cada vez mais e boa parte disso está relacionado às redes sociais que tomam um destaque.
quando a gente fala sobre onde vivem e o que fazem as fake news. O Twitter, o Facebook e o WhatsApp são as ferramentas mais utilizadas a favor da fake news. A favor em que sentido? Né? De disseminar. Pois o Facebook, o Twitter e atualmente o WhatsApp já criaram barreiras de vencer essas fake news. No caso do WhatsApp, se você encaminha muito um link para alguém, depois de um tempo esse link ele começa a aparecer menos em pesquisas, pois se leva em consideração que algo em especial, de forma negativa, claro, está sendo utilizado. No caso do Twitter, o Twitter hoje já filtra palavras e já identifica possíveis informações falsas, onde ele literalmente apaga essa informação. Mas se a gente leva em consideração que milhões e milhões de tweets são publicados por segundo, então a ferramenta ainda tem muito que se adaptar para levar em consideração que as fake news e as real news abraçam os mesmos usuários, porém elas se dissipam de forma diferente. Já o Facebook já identificou apps, já identificou páginas. Diariamente, a plataforma apaga qualquer informação que ela entenda como falsa. Porém, diariamente, por ter mais de 2 bilhões de usuários, essas informações vêm se dissipando ainda mais. E aí, um ponto crucial que é interessante a gente trazer para cá é quem é que mais é afetado por isso. Segundo o Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, os idosos têm uma tendência maior a propagar informações equivocadas, sem sequer perceber, conforme indicam pesquisas recentes, o que mostram que os mais velhos são os que mais votam nas eleições. Portanto, eles são uma parte considerável desse problema. Afinal, jamais tiveram formação adequada para lidar com as ferramentas digitais. Vocês percebem o quão é importante a gente falar de propagação de informações e o quão isso pode afetar a vida das pessoas? Quanto mais se fala de transformação digital no dia a dia, mais importante é falar sobre fake news. E aí, um ponto bem interessante é que definir as fake news não é uma tarefa simples, em especial em um contexto tão diverso como o eleitoral, por exemplo. Ora indicam como se fossem notícias falsas, ora como reportagem parcial, ou ainda como agressão a alguém ou a alguma ideologia. Assim, as fake news servem para gerar desinformação, pois são notícias falsas, mas com áreas de verdade. São enganosas, se revestem em diversos artifícios para enganar o eleitor, com o intuito de gerar curiosidade e assim provocar a difusão na população. Ou seja, quanto mais se fala sobre um assunto, mais ele vai se disseminar. E aí, como prevenir? Como é que a gente vai fazer com que as fake news, de alguma forma, venham a diminuir, principalmente durante o período eleitoral? É interessante que você sempre verifique a fonte, sempre identificar se tem algum link mostrando se aquela informação vem de um artigo, vem de uma revista, vem de uma fonte segura. E aí um outro ponto que é crucial é checar quem publicou. Se for um site de fofoca, se for uma página no Facebook com 2 seguidores, ou seja, sempre identificar sites, páginas seguras que tenham uma maior visibilidade e que já tenham outras informações. Prestar sempre atenção na data. Muitas fake news acontecem por causa de datas. Você tira um print de uma informação, dissipa aquela informação e aí você vai ver que é uma informação que vem de um site seguro, que vem de uma página que publica outras coisas, porém é uma informação antiga, ou seja, já teve novos assuntos
novos impactos positivos ou negativos sobre aquilo, mas que tornou essa informação antiga. E aí um ponto que é crucial é sempre prestar atenção se a notícia é sensacionalista demais, ou seja, se é algo que vai muito, muito além do que a gente espera, muito impactante naquele cenário que está sendo criado ou na nossa vida. Se é algo muito impactante e não tem nenhum outro lugar, algum ponto negativo relacionado a uma notícia falsa tem aí. E aí um outro ponto que é crucial a gente levar em consideração são os nossos conceitos. Ou seja, é uma notícia que envolve um preconceito que de alguma forma prejudica a vida de alguém. E aí depois de levar esses 5 pontos em consideração e ainda tiver uma dúvida, o que é interessante é não repasse. Se a informação ela passa por esse filtro e mesmo assim ela ainda está com algum ponto ali que pode trazer um impacto negativo na vida de alguém, não repasse. E é crucial sempre ficar atento, pois todo dia estamos abertos aí a receber fake news.